Eita. Boa tarde, meu povo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o filósofo Platão. E na aula passada, a gente iniciou a explicação a respeito de uma história muito famosa que o Platão conta, chamada de Mito da Caverna, tá certo? Então, no final da aula passada, no final da aula da semana passada, eu deixei com vocês um vídeo que trazia uma paródiazinha ilustrando um pouco do mito da caverna, contando um pouco do mito da caverna. E aí, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu vou cantar essa música com vocês, certo? Eu trouxe aqui a letra, não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, deixa eu ver aqui. Ó, desse lado aqui, ó, esse lado direito, certo? Tá dando para ver aí direitinho? Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Deixar em coluna e vou apagar isso aqui. Pronto, estão vendo aí direitinho? Dá para ler? Tá um pouco pequeno, mas eu acho que dá para ler. Confirmem aí, cristãos. Essa música, gente, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem não. Essa música, essa paródia, foi feita em cima daquela música do Bruno Mars, The Lazy Song, que é mais ou menos assim, ó. Today I don't like anything. Acho que vocês conhecem, né? Então vamos acompanhar aí pela letra, né? Pela letra da paródia, beleza? É assim, ó. Esses dias eu ouvi uma história. Quem contava era o Platão, sobre uma alegoria de sua filosofia, tentando nos tirar da ilusão. Essa história nos falava sobre os caras na caverna que olhavam para a sombra e achavam que ela era verdade absoluta. Então, até que um cara se cansou e dali se libertou, saindo das amarras, novo mundo encontrou e percebeu que viveu uma ilusão. E essa foi a história de Platão, um novo mundo além da ilusão. Abra o olho e preste atenção, que a sua vida vai mudar se você acreditar que há um mundo além da ilusão. Valeu, Platão. Valeu, Platão. Do início. Esses dias eu ouvi uma história. Quem contava era o Platão, sobre uma alegoria de sua filosofia, tentando nos tirar da ilusão. Essa
história nos falava sobre os caras na caverna que olhavam para a sombra e achavam que ela era verdade absoluta. Então, até que um cara se cansou e dali se libertou, saindo das amarras, novo mundo encontrou e percebeu que viveu uma ilusão. E essa foi a história de Platão. Novo mundo além da ilusão. Abra o olho e preste atenção, que a sua vida vai mudar se você acreditar. E há o mundo além da ilusão. Valeu, Platão. Valeu, Platão. Valeu, Platão. Pega o teu, menino. Ô, Platão Rei. Platão Rei bom. Platão Rei desenrolado. Aceitar aqui. E aí, gente, deu para pegar direitinho? Professor, Oi. a Amanda tá pedindo pra você aceitar ela. Vamos lá. Thaís, aceita. Amanda, cadê ela? Ela falou pra alguém aceitar ela. Vou falar com ela aqui, calma aí. Mande ela tentar de novo aí. Beleza, gente? Então, pronto, tá aqui ela. Então, boa tarde mais uma vez. Demos início aqui à nossa aula de filosofia, cantando essa paródia a respeito do mito da caverna de Platão. Se vocês voltarem algumas mensagens atrás aí no WhatsApp, no grupo de vocês, vocês vão perceber que na semana passada eu mandei ela para vocês, beleza? Então estamos falando de Platão, gente, esse filósofo que foi o principal discípulo de Sócrates, né? E tinha algumas diferenças em relação a Sócrates, a começar pela maneira como ele praticava a filosofia, né? A gente viu que Sócrates era um indivíduo totalmente prático, que desenvolvia a filosofia na rua, no mercado, na praça. Platão não, Platão foi diferente. Ele criou uma escola própria para a filosofia, chamada de academia. E o Platão, ele foi um pensador que escreveu muitos livros, escreveu diversos livros. Na realidade, esse nome Platão, né, ele é apenas um apelido, pois o nome verdadeiro desse cara era Aristóteles, né? Só que a gente sabe que alguns apelidos pegam mais do que o nome. Por esse motivo, a gente vai continuar chamando o Aristóteles de Platão. Beleza? E aí, gente, dentre esses inúmeros livros que o Platão escreveu, a gente destaca um, né? A gente destacou um, que é esse livro chamado A República. Nesse livro, que é muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo, Platão ele vai narrar a história, né? Vai narrar um diálogo onde Sócrates ele vai expor como seria a cidade ideal, como seria a cidade perfeita, o que cada cidadão faria, como seria a organização política, como seria a educação, né? Ele vai descrever todos esses aspectos. O livro A República é composto de 10 capítulos ou livros, né? Dentro desse livro você tem 10 outros livros, que a gente pode chamar também de capítulos, e em um desses capítulos, a gente encontra uma das histórias mais fascinantes de todas. Talvez uma das histórias mais conhecidas dentro da filosofia, não só da filosofia, mas do mundo todo, como a gente falou na aula passada, que é o famosíssimo mito da caverna, que vocês podem chamar também de alegoria da caverna, é a mesma coisa. Mito
e alegoria, a mesma coisa. Correto? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma piada? Tudo suave, tudo tranquilo? Vou continuar. Então, o mito da caverna, gente, como nós falamos na semana passada, ele conta a história de algumas pessoas que foram colocadas dentro de uma caverna, presas a correntes, desde a infância, de uma maneira que elas só conseguiam ver à sua frente uma grande parede e sombras, certo? A vida delas inteira só conseguiam ver isso. Essas sombras, elas eram geradas por causa de uma fogueira e por causa da luz que vinha do lado de fora da caverna. No meio dessa caverna tinha um caminho pelo qual passavam pessoas, segurando seus objetos do cotidiano, passavam com animais, passavam com crianças. Então, na medida em que essas pessoas passavam por esse caminho no meio da caverna, o reflexo da luz da fogueira e da luz do sol fazia com que fossem geradas essas sombras. Só que os prisioneiros, né, como eles estavam acorrentados e o lugar onde eles estavam era muito escuro, tinha uma parede atrás deles, eles não sabiam, porque foram acostumados assim, eles não sabiam que as sombras, elas eram reflexos de pessoas e objetos. Pelo contrário, para eles, essas sombras é como se elas fossem vivas. É como se realmente esse homem, a sombra deste homem, estivesse aqui na parede. É como se a sombra desse cavalo realmente estivesse aqui, como se a sombra tivesse vida, como se o soldadinho aqui tivesse vida. Eles não sabiam que, na realidade, a vida estava por trás. Eles não sabiam. Por quê? Porque desde a infância eles foram acostumados, eles foram habituados a acreditar que essa era a única realidade possível. Para eles, era verdade que as sombras, elas tinham vida e conviviam aqui. A única coisa que eles podiam ouvir eram sons. Então, na medida em que eles ouviam os sons, eles pensavam que os sons, as vozes emitidas, elas de fato vinham das sombras. Eles de fato vinham das sombras. Era isso que eles pensavam. Só que um dia essa realidade mudou. O que aconteceu? Um desses prisioneiros consegue se libertar. E ao conseguir se libertar, ele chega aqui, né, nesse muro, escala esse muro miseravelmente, desgraçadamente, e ao chegar em cima do muro, ele consegue perceber, a primeira coisa que ele percebe, e eu digo a primeira coisa, mas não é que seja a coisa mais fácil, né? Porque a primeira coisa que ele percebe é a origem das sombras, que ele acreditava serem reais. Ele percebe que aquilo que ele acreditou a vida inteira, no caso as sombras, não passa de um reflexo de uma realidade mais complexa. Afinal de contas, a sombra, repito, é resultado da luz com algum tipo de objeto ou pessoa. Então, no caso, esse ex-prisioneiro, ao chegar aqui em cima, percebe que as sombras eram apenas resultado da luz, refletindo em alguma pessoa que estava passando ou em algum objeto. Então, para ele, foi meio que chocante, porque pela primeira vez na vida, ele pôde ver a verdade real e não a verdade que ele acreditava ser real. E aí ele foi criando coragem. Ele percebeu que talvez tivesse muito mais coisa para descobrir. Então ele foi, atravessou o caminho, passou por toda a caverna e chegou do lado de fora. Ao chegar na porta da caverna, esse ex-prisioneiro, ele percebe que a luz, apesar de ser uma coisa boa, apesar de nos permitir ver as coisas com uma maior clareza, quando você está muito tempo no escuro, a luz dói no seu olho, dói na sua vista.
como a gente comentou semana passada, assim como quando você está dormindo, e aí a sua mãe abre a janela de uma vez, ou então acende a luz de uma vez. Se preparem que está perto de vocês passarem por isso. Né? Afinal de contas, as aulas estão chegando, pelo que dizem. Então, quando a sua mãe acende a luz, ou então quando a janela é aberta, que vem né, aquele claridão na sua cara, e aí você reclama e aquilo dói, e demora um pouco para você se acostumar, né? Só que chega uma hora que você se acostuma. Então, a luz, em vez de doer, ela passa a te ajudar a enxergar as coisas melhor. Ela passa a te ajudar a enxergar as coisas com uma maior exatidão. E esse ex-prisioneiro, ele percebe, ao chegar do lado de fora, que o mundo aqui fora é muito mais legal, é muito mais real, é muito mais interessante do que aquele mundo de sombras que ele estava acostumado. Ele percebe que esse mundo aqui fora tem muito mais cor, tem muito mais vida, tem muito mais forma do que aquele mundo de sombras que ele passou a vida toda acostumado. Aqui ele pode ver os rios, pode ver os animais, pode ver outras pessoas, pode ver o céu, toda a natureza. Aqui dentro, ele só podia ver sombras. Só que esse ex-prisioneiro, ele não se dá por satisfeito. Esse ex-prisioneiro, ele sente uma pontada no coração. E essa pontada no coração diz respeito aos prisioneiros que ainda ficaram lá dentro da caverna. Ele sentia o desejo, ele se sentia egoísta de conhecer tudo aquilo e de não poder compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que estavam ainda lá dentro. Então ele retorna para a caverna, ele volta, atravessa todo o caminho e chega na parede e fica aqui em cima da parede. Nesse momento que ele sobe na parede, ele se torna mais uma sombra, como todas as outras que passavam aqui. E ele começa a gritar para os prisioneiros que ainda estavam lá: venham, pessoal, saiam daí, aqui fora tem um caminho muito melhor, tem um lugar que tem muito mais vida, mais cores, mais formas. Eu convido vocês a saírem de dentro dessa caverna e conhecer um mundo muito melhor. E o final da história a gente já sabe, né? Os prisioneiros que estavam aqui simplesmente rejeitaram a ideia. Para eles, o mundo de sombras, o mundo das correntes, o mundo dentro da caverna é um mundo que já era bom. É um mundo que eles já conheciam. É um mundo que eles já estavam acostumados. Portanto, eles queriam ficar mesmo lá. Então, pessoal, a nossa história, Mito da Caverna, termina aqui. E na aula passada, eu pedi que vocês, né, passei uma questãozinha com uma pergunta só. E a pergunta foi a seguinte, né, mais ou menos a seguinte, não lembro bem. Mas de que forma nós podemos relacionar o mito da caverna, que o Platão escreveu quase 500 anos antes de Cristo, né? De que forma a gente pode relacionar esse mito com a nossa vida hoje? Como é que o mito da caverna simboliza, se relaciona com a nossa vida hoje? Alguém gostaria de falar? De ler a sua resposta, ou mesmo, se você não tiver feito, de tentar interagir aqui um pouco? Professor, eu não sei explicar bem o que eu tô Ah, pensando, mas vou tentar. Tipo a assim, Rocha. sabe quando a gente tá passando por uma fase difícil? Vamos se dizer assim que a caverna onde o pessoal estava acorrentado é a fase difícil. Aí, uma das pessoas que estavam nessa fase conseguiu sair dela e conseguiu ir para um lugar melhor, conseguiu melhorar a vida, conseguiu
ser resiliente, se adaptar a outros lugares, se adaptar com uma coisa melhor. Já o pessoal que estava na caverna quis ficar ali, não quis ver um mundo novo por causa do medo, queria ficar na zona de conforto. É meio que quando a gente está com nossos problemas, a gente tem que mudar, mas a gente tem medo de mudar, dessa mudança radical. Arrasou, Yasmin. Arrasou. E esse problema que tu está falando aí pode significar muitas coisas, né? Por exemplo, esse problema que tu narrou pode ser talvez um namoro fuleiragem, um relacionamento fuleiragem, que todo mundo percebe que é fuleiragem, menos a pessoa. E aí, às vezes, vem um amigo ou amiga para tentar alertar e você age como o prisioneiro que ainda está lá acorrentado, né? Você não quer sair daquele relacionamento porque você já está acomodado, porque você já está acostumado, ou simplesmente porque você tem medo, como você está dizendo aí, né? Isso acontece muito. Quantos relacionamentos que o amor já acabou, mas o relacionamento continua só por comodidade, né? Só por praticidade, só por costume. Eu lembro, gente, que uma vez eu passei por uma situação bem esquisita, bem esquisita. Eu fui correr na beira-mar, de vez em quando eu corro na beira-mar aqui em Camusim, né? E eu estava passando ali perto da igreja matriz. Era mais ou menos umas 7 horas da noite. Você tem ali a igreja matriz, aí um pouquinho antes você tem a capitania, e aí você tem uma pracinha do lado do NAEC, né, vizinha à prefeitura, que é um pouquinho escura essa praça. Então, de vez em quando, tem uma galera se pegando lá, sabe, namorando. E aí eu passei e eu vi só aqueles corpos entrelaçados, né? E aí eu, eita, que negócio ali tá é bom. Só que eu olhei assim, meu olho é um pouco grande, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu arregalei assim o olho e percebi que era a namorada de um amigo meu que estava lá, se agarrando com outro cara. Só que o cara que ela estava se agarrando não era ele, era outro. E aí eu fiquei, valha, mano, fulano terminou com a menina, até ontem eles estavam juntos. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Sabe aquele negócio que você não sabe se conta, se você não conta, mas que se fosse com você, você queria que alguém contasse, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu conto? Será que eu não conto? Aí passei uns 2 dias com isso na cabeça. Aí eu tomei a decisão, rapaz, vou contar. Aí cheguei lá na casa do meu amigo, né? Como quem não quer nada. Aí, primeira coisa que eu puxei assunto foi sobre a namorada, né? E aí, mas como é que tá teu namoro e tal? Aí ele, ô, cara, tá muito bom, tô muito feliz, não sei o quê. Aí eu fiquei mais cabreiro ainda, né? Porra, o cara tá feliz. Aí eu enrolei, falei de futebol, falei de música, falei de um monte de coisa. Isso eu era muito novo ainda, né, gente? Tava no ensino médio. Era da idade de vocês, mais ou menos. Aí, aí o que acontece? Eu criei coragem e falei, né? Ei, macho, eu vim aqui, na verdade, estou enrolando esse tempo todinho, porque eu queria te contar uma coisa, ó, mano. Não é uma coisa assim muito boa, não. Aí, o que foi? Conta aí. Mas eu tava passando ali na estação, na Matriz, e vi tua namorada com outro cara, pô, se beijando, no maior agarro do mundo. Aí sabe aqueles 5 segundos assim que a pessoa, tipo, vai digerir ainda a história, né? Parece que ela não tá ouvindo direito. Só que a reação do meu amigo foi a pior possível. Porque esse meu amigo, ele era amigo de infância, sabe? Crescemos juntos. E essa namorada era uma namorada que ele tinha ali há 2 meses, no máximo. E aí o cara não acreditou não na história. Não acreditou na história não.
E pior, ainda disse que eu estava inventando aquilo porque eu queria ficar com a namorada dele. Pois Aí ele eu, mereceu o chifre. pois é, eu fiquei super chateado, viu, Amanda? Fiquei super chateado. E Acredito, aí, viu, professor? e aí deixei de falar com o cara, pô, porque o cara é amigo de infância, não tava acreditando em mim. Realmente a namorada dele era muito gata, mas eu não tava querendo ficar com ela, não. Pelo contrário, né? Aí sei que o tempo passou, passou o tempo, e tem uma música do Safadão que diz assim, né? O mundo dá voltas e olha eu por cima. Eu sei que esse meu amigo, pouco tempo depois, ele presenciou a namorada dele ficando com outro cara. E aí a gente sabe que depois que a pessoa vê com os próprios olhos e tal, né? Às vezes nem quando vê, mas no caso dele, quando ele viu, aí ele foi pedir desculpa para mim e tal. Eu aceitei a desculpa, mas mesmo assim continuei afastado dele, né? Eu Então, chegava para ele, e dizia assim, bem feito, eu avisei. pois é. Então, Aquela quando frase lá, professor, quem avisa amigo é, né? Tu não quis me ouvir, então pronto, aí. problemão que ele arranjou para ele, né? E quando a Yasmin falou disso, eu só lembrei dessa história, gente. É Porque caô, mano. Pior. é como se eu tivesse ido lá do lado de fora da Suados, Maria. caverna. É como se eu Cala a tivesse ido boca. lá do lado de fora da caverna, encontrado a verdade que o Platão descreve, volto, conto para o animal, mas mesmo assim ele não quis, rejeitou. Eu só lembro da minha decisão de cortar o cabelo. Eu fiquei assim, ok, eu tô de boa com o meu cabelo grande. E eu quero que ele cresça. Mas se eu cortar, vai ficar tão diferente, tão legal. Aí eu fiquei na dúvida, só que eu acabei cortando, graças a Deus. Pode falar, homem. Zé Maria levantou a mão aí. Não, só foi sem querer aqui, ó. Foi mal. E se a gente fosse relacionar, gente, essa história com os nossos estudos? Como é que vocês acham que a gente poderia relacionar essa história com os nossos estudos, com a nossa vida escolar, digamos assim? Acho que com as novas experiências, tipo, não ter medo de tentar, de conseguir. Sabe quando a gente tem medo de fazer uma palestra, ou então participar de um desafio, ou então fazer mais amizade? É só que eu acho que a gente tem que tentar, tipo, ter novas experiências para saber daí se é uma boa ideia ou não. E tem que deixar o medo de lado. A caverna Exatamente. tem que ser deixada para trás. Sabe, gente, às vezes eu fico pensando que é como se a gente vivesse mesmo dentro de uma caverna. Se a gente parar para pensar, todos os prisioneiros estavam dentro da mesma caverna, estavam acorrentados em correntes semelhantes, iguais, tinham acesso às mesmas sombras, mas somente um conseguiu se libertar. Eu imagino muito, né, eu relaciono muito essa história com a nossa vida escolar. A gente estuda na mesma escola, a gente recebe os mesmos livros, a gente tem aula com os mesmos professores, mas a gente percebe que vai muito do esforço de cada um, vai muito da motivação pessoal de cada um, conseguir ou não seguir em frente, sabe? Entrar numa universidade, até mesmo se formar no terceiro ano, conseguir um emprego, né? E essa libertação, infelizmente, acontece em poucas pessoas. Poucas pessoas conseguem aproveitar tudo aquilo que a escola tem a oferecer. Pode falar, Esmo. Eu tenho um medo que eu ainda não estou confortável para sair da caverna, que é, tipo, quando eu estiver no terceiro não, quando eu for para a faculdade, eu acho. Eu tô com muito medo de ter que ir para Fortaleza fazer a faculdade, porque eu não quero deixar minha granjinha de açúcar aqui sozinha, cara. Eu amo a granja, eu não quero sair daqui.
Pois, Yasmin, se eu pudesse te dar um conselho, não só para você, mas para todos os seus colegas, saiam do interior de vocês. Saiam do interior. Eu, gente, só fui. Eu posso dizer para vocês que eu terminei o terceiro ano com 17 anos, né? Dos 17 aos 18, eu morei em Sobral, quase um ano. Então, esse quase um ano que eu morei em Sobral, eu posso dizer para vocês que foi o ano que eu mais amadureci na minha vida. Porque eu tive contato com gente de todo canto, gente de todo o estado do Ceará e até de fora dele. Tive contato com outros professores, tive contato com outro mundo. Tive que me virar sozinho para cozinhar, para lavar roupa, entende? Então, essa saída, ela é dolorosa, repito, ela é dolorosa, mas ela é importantíssima. Se eu pudesse dar esse conselho para todos vocês, saiam, saiam. Saiam de Camusim, saiam de Granja, saiam de Martinópolis, saiam do Parazinho, vão para Sobral, vão para Fortaleza, vão para Parnaíba, vão conhecer outros lugares, né? Porque essa saída vai, com certeza, ampliar o mundo de vocês em muitos aspectos. Carlos levantou a mão. E professor, a primeira oportunidade já saia daqui. Como é? Primeira oportunidade de sair de grande, já tô saindo. Pois é. Pois eu morro de medo de ir pra Fortaleza, aí eu ó. tô sozinha no meio da rua, aí eu me perder, não sei, acontecer alguma coisa, eu vou ficar desesperada. O medo é enorme. A primeira vez que eu cheguei em Fortaleza, gente, sabe aqueles filmes do Matuto, quando chega na capital? Fica com a boca aberta, assim, chega e escorre a baba, olhando os prédios, sabe? Era eu. A primeira vez que eu saí de Camusim para ir para Fortaleza foi com 16 anos, 15, 16 anos. E eu fiquei, Ave Maria, fiquei abestadinho. Meu pai pegava assim, aí, menino, olhe para frente. E eu confesso para vocês que hoje, gente, está muito mais fácil. Hoje, você chega na capital, você pega um Uber, né, vai para todo canto, não precisa andar de ônibus. Então, é muito mais fácil. O que a gente precisa ter é exatamente essa coragem, tá certo? De Primeira sair. vez que eu fui pra Fortaleza, fiquei com medo de levar foi um tiro. Tem isso também. Agora, olha o que o Platão fala, viu? A respeito desse medo e dessa coragem. Ele fala o seguinte: ó, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Então, quando você não tem alternativa, o medo, ele é uma coisa até que aceitável. Mas quando a opção da luz se coloca na sua frente e você não escolhe ir pelo caminho que ela lhe aponta, aí Platão classifica isso como uma tragédia. Repito, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Vamos gravar essa citaçãozinha do Platão, beleza? Então, esse mito, gente, ele possui algumas interpretações, ele possui alguns símbolos presentes dentro da sua história. Por exemplo, quem são os prisioneiros, né, pessoal? Quem são os prisioneiros da caverna? Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras. Então, os prisioneiros da caverna não são pessoas distantes. Somos nós, eu e vocês. O que é a caverna, gente? A caverna, vai dizer Platão, a caverna é o nosso corpo, os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Gravem isso, pessoal.
Para o Platão, tudo que vem do corpo, tudo que vem do corpo é falso. O corpo, os sentidos, ó, tato, olfato, visão, audição e paladar, os sentidos eles nos enganam. Quantas vezes a gente olha para uma coisa ou para alguém e conclui alguma coisa errada? Provavelmente vocês já conheceram alguém que da primeira vez que vocês viram, vocês pensaram assim: ah, que menino chato. Ah, que menina chata. E aí, quando vocês conviveram com a pessoa, vocês perceberam que ela era gente boa. Ou seja, a visão te enganou. Então, a gente não pode confiar naquilo que a gente sente. A gente não pode confiar naquilo que vem do nosso corpo, porque nos engana. Os vícios, as paixões, tudo isso nos engana. Então, a caverna representa essa prisão. As sombras na parede, correntes e os ecos na caverna. As sombras e os ecos nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso que esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. Qual é a nossa caverna pessoal? A nossa religião? Será que não representa uma caverna que está impedindo a gente de ver o mundo por um outro ângulo? Será que você acredita em tudo que o padre diz? Em tudo que o pastor diz? Será que não tem um perigo em acreditar tanto em alguém dessa forma? Será que as redes sociais, o celular, o computador, será que eles não são a nossa caverna? Que impedem a gente de ver o mundo de uma outra forma? Percebam, será que eu não tenho algum vício que está me impedindo de ver a vida de uma forma mais aberta? O que é que me pode fazer sair dessa caverna? O que é que pode fazer com que a gente saia da caverna? O que é que pode fazer com que a gente veja o mundo de uma forma mais ampla, de uma forma mais crítica, de uma forma em que a gente se sinta mais seguro? Vai dizer Platão. A única coisa que pode nos tirar da nossa caverna é a filosofia. E o que é a filosofia? Filosofia é a busca pelo conhecimento verdadeiro. Somente a filosofia, esse desejo de conhecimento, esse desejo de sabedoria, é aquilo que pode te levar ao lado de fora. Então perceba, o que é que tira o prisioneiro das correntes e leva ele para o lado de fora? A filosofia, a postura filosófica, o desejo de conhecer, o amor pelo conhecimento. E a luz do lado de fora simboliza o quê? A luz que ofusca a visão do prisioneiro liberto é o conhecimento verdadeiro. É a verdade. O lado de fora da caverna, a luz, simboliza a verdade. Então, o que é que a gente precisa para conhecer a verdade? A gente precisa da filosofia. Entenderam aí, gente? Dúvidas, perguntas? Filosofia é uma disciplina muito diferente, pessoal. Muito diferente, porque ela mexe, ela serve não só para você responder à prova. Viu, Zé Maria? Mas a filosofia, ela serve para a sua vida. Se você é uma pessoa que não busca aprender, se você é uma pessoa que não busca compreender os outros, se você é uma pessoa que não busca compreender outras formas de vida diferentes da sua, se você é uma pessoa que não lê, que não estuda, você
está preso dentro de uma caverna. Te impede de ver a realidade verdadeira. Somente esse desejo de saber mais pode te libertar dessa caverna. Beleza? Na próxima aula, nós vamos aprender de que modo essa caverna ela representa um mundo falso. E o lado de fora da caverna representa esse mundo verdadeiro. Que é o que a gente chama de teoria das ideias de Platão. Beleza? Semana que vem é a nossa última aula antes da prova. Não faltem. Beleza? Um cheiro a todos e a todas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Até a próxima, professor. A aula foi ótima. Já, passa ligeiro, né, meu povo? Já eu Não mando. é? Se fosse uma aula que a gente não gostasse, passava um ano pra acabar. Cadê o negócio lá da frequência lá pra nós, mano? Não frequência não, que é filosofia. Então, já eu mando aí o vídeo da nossa aula, beleza? Salve, Cheiro, salve. Valeu, cheiro Su. em todo mundo.